Você vai lá e come uma comida extremamente gordurosa e toma uma cerveja que tem álcool em cima, que é um carboidrato. Então a gente começa a desregular tudo. Você abre dutos que um devia estar fechado e o outro aberto. Se você abre os dois, você pode ter um refluxo nesse duto e causar, por exemplo, uma pancreatite. Sem contar que esse período muito curto de alimentação ele também é ruim, né? Mas no prévio não tem nada que faça mal pra gente. Nada. É pedra, você pode comer que não vai fazer mal. Se cuide muito, porque os casos graves de morte por causa disso são muitos. Agora, se você estiver desregulado, até o que é benéfico vai te fazer mal. E a gente tem que fazer uma regulação, uma modulação do sistema imune. Deixa um like. Quando você consome uma coisa que é ao mesmo tempo doce e salgada, você abre dutos que um devia estar fechado e o outro aberto. Se você abre os dois, você pode ter um refluxo nesse duto e causar, por exemplo, uma pancreatite. E a pancreatite é dificílimo de você lidar com ela. Se você tiver pancreatite, cuide muito, porque os casos graves de morte por causa disso são muitos. E aí o que você faz? Você vai lá e toma um negócio que tem doce e salgado tudo junto. Você vai lá e come uma comida extremamente gordurosa e toma uma cerveja que tem álcool em cima, que é um carboidrato. Então a gente começa a desregular tudo. Via de regra, essa nutrição, que é uma nutrição simples de fazer, comeu fruta, termina a fruta. Você comeu carboidrato, termina o carboidrato. Você comeu a proteína, termina a proteína. Não fica fazendo essas danças malucas que a gente faz por aí, né? Então, a gente no almoço, né? O cara tomou cerveja, aí ele comeu comida salgada, ele tomou refrigerante e fez o consumo de uma sobremesa, que é extremamente doce. Tudo assim, no período de meia hora. Sem contar que esse período muito curto de alimentação ele também é ruim, né? Porque uma refeição ideal para ter equilíbrio no corpo é em torno de 40 minutos. Ninguém mais faz isso hoje. É muito raro. Come, né? Aí a gente começa a botar na conta do glúten. Ah, o glúten é o problema. Se você, repito isso aqui de novo e vou repetir a minha vida inteira. Se você estiver regulado, você não vai ter problema com glúten, com lactose, com nada disso. Depois que você adquiriu o problema, aí a parada é diferente. Porque aí o teu organismo já começou a trabalhar contra você e a gente tem que fazer uma regulação, uma modulação do sistema imune. Mas isso é depois. Então, a pessoa liga lá pra mim e fala assim, doutor, eu tomo leite e me faz mal, o que eu faço? É lógico, pare, toma leite. Não, mas não tem um negocinho que eu posso tomar aqui? Não tem negocinho que você pode tomar. Você tem que parar por 6 meses, regular o teu sistema imune para ele parar de atacar você e aí depois a gente pensa em regular. Mas no prévio não tem nada que faça mal pra gente, nada. Até pedra você pode comer que não vai fazer mal. Agora, se você estiver desregulado, até o que é benéfico vai te fazer mal. Se tomar água demais com o intestino desregulado, vai te dar diarreia. Simples assim. E o que, em termos de alimentação, a gente tem que abolir? Açúcar. 100%. Açúcar é a maior causa de cirrose hepática não alcoólica do mundo, diabetes, problema cardíaco, queda de cabelo. O açúcar é a pior desgraça que o ser humano já construiu até hoje. Eu tinha um professor que falava isso, eu prefiro respirar lá no cano de um carro do que tá tomando o açúcar, de tão grave que ele é. O açúcar é a pior coisa que tem. O segundo pior alimento que pode existir é tudo que é hidrogenado. Então você pega uma gordura hidrogenada que tem no sorvete, por exemplo. Nossa, agora tá quente, verão, gente, sorvete. verdade. Tá. Se você olhasse e entendesse o que um sorvete faz no seu corpo, você não comeria ele jamais. Sob nenhuma circunstância. É a pior coisa que existe no mundo em termos de comida é o sorvete. Ele tem uma gordura horrorosa, ele tem um tipo de açúcar horroroso. O que você usa ali de aditivos químicos é pavoroso. Então, o que tem gordura hidrogenada é muito ruim. E quando a gente tem uma alimentação que é muito igual todo santo dia, você também pode ter problema intestinal. Por exemplo, você tem um fungo, você e todas as mulheres do planeta têm. Candida albicans. A danadinha tá lá, é um fungo que não fede e não cheira. Ele tá quietinho lá. Se você der carboidrato para ele todo dia, ele diz, bom, já que a gente tem comida, a gente vai reproduzir. Por que não? E aí você começa a ter um problema, porque ele começa a formar um ecossistema paralelo dentro do seu intestino, que daqui a pouco está indo para sua garganta, está indo para o seu nariz para te dar uma rinite, está indo para os olhos, para o ouvido, para o sistema urinário. Ela não faz mal nenhum para a gente. Você pega um herpes zoster, ele não faz mal nenhum para você.
Ele só vai agir se você estiver desequilibrado. Baixou a imunidade, o herpes, pum, estoura. Baixou a imunidade, Candida albicans estoura. Então, esse controle dessa nutrição em que a gente tem uma variação. Um dia eu comi arroz, outro dia não. Um dia eu comi feijão, outro dia não. Eu comi um ovo agora, posso comer um queijo amanhã. Esta variabilidade é o que você faria se você estivesse lá na natureza. Um dia tem maçã, outro dia não tem. Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes. Hoje a gente acha lindo e maravilhoso ir no mercado e comprar uma maçã que veio lá do Afeganistão. Você fala, não, mundo globalizado, que coisa bacana e tal. Para pensar comigo assim, ó. Neste clima, neste espaço, nessa condição, o teu corpo tem necessidades que no Afeganistão você não tem. Lá é quente, lá é totalmente diferente. Então, o que a natureza, o que a arquitetura divina que existe na natureza fez pra gente? Você tem no seu espaço o que você precisa para viver. Exemplo, no sul do Brasil. Tá frio, começa a pipocar bergamota em tudo que é canto. Vitamina C. É o que você precisa no inverno, pra não baixar. Aí o que a gente faz? A gente vai comprar fruta de outro lugar. Não é que não seja interessante fazer isso. Entre comer e não comer nada, eu prefiro que você coma. Mas a gente precisa começar a entender que aquilo que está à nossa volta é o que o nosso corpo está precisando naquele momento. O momento que a gente está gravando agora é o momento de maçã, é o momento de amora, é o momento que você tem pêssego, que você tem ameixa. E é isso que o teu corpo está precisando agora. Ele está precisando de tanino, ele está precisando de antioxidante, porque o calor está aumentando, enfim. Você sai daqui e vai para o Nordeste. No Nordeste você tem outras frutas. Come as frutas do Nordeste. Você vai para São Paulo, é outro lugar. Então, se a gente só olhar para a nossa natureza, fazer o que a minha avó dizia, né? Tomar vergonha na cara e olhar para o lado e falar assim, Sim. O que está rolando aqui do meu lado? Se eu só fizer isso, eu já sobrevivo melhor. Só que a gente vai conversar com as pessoas. Hoje mesmo eu atendi um paciente que diz, ele falou assim, perguntei para ele, né? Você come fruta e verdura em que proporção? Ele falou, não sei nem o que é isso. Aí como é que eu desinflamo um cara desse? Tem remédio para isso. O remédio pode baixar o potencial, mas ele vai voltar a inflamar amanhã de novo. Então olha para a natureza o que tem à sua volta. Ah, doutor, e suco natural? Tem pé de suco natural na natureza? Não, então ele não é natural. Eles criaram isso como uma estratégia de marketing para vender uma fruta que ia apodrecer lá no campo e que agora virou suco que pode ser vendida por mais tempo. Uma das causas de cirrose hepática não alcoólica no mundo hoje é excesso de suco, porque ele tem muita frutose. A frutose vai tudo para o fígado. O fígado não funciona, você não tem usina de energia no seu corpo. Então, ao invés de tomar o suco, coma fruta. Só isso. Então, é uma coisa muito lógica. Olhar para o seu lado e ver o que está rolando e absorver isso. E aí, deixou o seu like? Yeah.